eu não considero errado colocar metas e objetivos e fazer lista para um novo ano que se inicia. Pelo contrário, eu super concordo e eu sempre fiz isso. A minha questão é que, nesse ano de 2026, eu decidi que eu não faria uma lista como eu faço todos os anos. Porque chegava no final do ano, estava chegando no final do ano e algumas coisas eu conseguia realizar, outras coisas não. E a gente tem que ter, nesse tempo, a gente tem que ter cuidado com a frustração e ter cuidado de entender que às vezes a meta não foi tão bem definida assim. Então, esse ano eu decidi que eu não faria uma lista escrita assim, 1, 2, 3, 4, as coisas que eu queria alcançar, né? Os objetivos que eu queria alcançar nesse ano. Mas, claro, eu defini algumas coisas que eu queria sim alcançar. A questão é que chegou junho e eu senti que a minha cabeça ficou meio estranha. Por quê? Quando chegou o mês de junho, dia 1º de junho, eu falei assim, peraí, estamos em junho e eu não fiz absolutamente nada do que eu tinha prometido pra mim que eu faria. Sendo que foram coisas muito específicas para esse ano. E uma coisa principal que eu estou trabalhando em mim neste ano de 2026 é o fato de me priorizar. É de priorizar a minha palavra comigo. Por quê? Eu consigo ser muito fiel ao outro. Então eu consigo falar que vou fazer algo e fazer para um amigo, para o meu chefe, para um familiar. Mas quando é comigo, quando eu prometo algo para mim, nem sempre eu consigo cumprir. Então, é uma coisa que eu tenho trabalhado muito em mim esse ano e foi uma das coisas que eu coloquei assim, eu disse, não, este ano eu vou mudar isso, né? Então, quando chegou junho, eu percebi que nem mesmo isso de dizer assim, eu vou cumprir com o meu combinado comigo, nem isso eu estava conseguindo fazer de forma tão assertiva. E eu até postei um vídeo curto no TikTok falando sobre isso, né? Falando que junho começou e talvez seja o momento da gente revisitar as nossas metas. E foi exatamente isso que eu fiz. Quando começou ali o mês de junho e eu comecei a me sentir muito perdida, eu comecei a pensar em muitas coisas que não estavam acontecendo, que eu não estava fazendo acontecer, eu decidi parar, respirar, olhar para o contexto geral e entender o que estava acontecendo, entender o que eu não estava fazendo e entender principalmente o que eu estava fazendo que estava me distanciando dos meus objetivos. E eu fiz algumas coisas que me trouxeram mais clareza. Uma dessas coisas foi parar e entender e observar ainda há tempo de que as coisas não estavam indo como eu queria. O segundo passo para mim foi revisitar os meus objetivos, foi parar mesmo, olhar para trás e dizer, peraí, eu tinha prometido para mim que eu faria isso, isso e isso, e eu não fiz, ou eu não estou fazendo, eu não estou no caminho para alcançar isso. Depois eu decidi colocar no papel, porque no início do ano, esse ano, eu decidi que eu não iria colocar. Só que aí, agora, em junho, eu entendi que era necessário colocar no papel, nesse momento colocar no papel, para conseguir ter mais clareza e mais visibilidade de tudo que estava acontecendo e de tudo que iria acontecer ainda, do que eu ainda conseguiria alcançar. Depois de colocar tudo no papel, eu consegui ser mais realista com os meus objetivos. Então, tem algumas coisas que eu já sei que eu não vou conseguir alcançar da forma que eu queria, mas eu ainda consigo ou alcançar ou entrar no caminho correto para conseguir aquilo que eu tinha definido. Então, por exemplo, se eu definir que até o mês de junho eu seria constante no YouTube e eu não fui constante no YouTube, eu entendo que eu não consegui alcançar esta meta até junho, mas eu ainda consigo alcançar isso, eu ainda consigo ser constante até o final do ano, até dezembro. Entende? É só um exemplo, mas é nessa linha de raciocínio que eu fui, né, nesse mês. E aí eu tentei ser mais realista, entender o que eu poderia ou não fazer, o que dava ou não para conseguir alcançar ainda esse ano. E depois de ter feito isso, então, depois de olhar para trás, revisitar as minhas metas, colocar no papel e ser mais realista, eu entrei em ação. Feito isso, hoje é 29 de junho e eu garanto para vocês que eu tive muito mais ação dentro do mês de junho do que eu tive o ano inteiro até aqui. Por quê? Quando a minha cabeça
se encontrou bagunçada ali no início do mês e eu fiz isso, eu coloquei no papel e eu fui realista e eu defini o que realmente dava para fazer ou não, eu consegui entrar em ação de fato. E aí, uma das coisas que eu precisava fazer, eu precisava trocar de emprego, eu precisava sair do trabalho que eu estava, porque ali já não estava me fazendo bem. Então, a minha primeira ação foi procurar um novo emprego. Então, para procurar um novo emprego, o que eu preciso fazer? Então, eu fui, atualizei o meu currículo, comecei a procurar vagas, comecei a enviar o meu currículo, fiz uma entrevista, passei. Então, um objetivo cumprido, troquei de emprego. Eu tinha também como objetivo que eu queria tirar a habilitação. Então, o que eu fiz no mês de junho? Eu fui lá, busquei uma autoescola, me inscrevi na autoescola. E vou tirar minha habilitação. Vai acontecer esse ano ainda? Eu vou tirar a habilitação esse ano? Até o final do ano eu vou estar habilitada? Provavelmente não. Mas eu tive a ação ainda esse ano de entrar na autoescola. Um outro objetivo era ser constante neste canal. Então, eu queria estar presente no YouTube. Eu gravei, acho que 2 vídeos para o YouTube, não sei, um ano passado, acho que um esse ano, e depois eu não postei mais. E aí eu decidi também que em junho eu estaria mais presente nas redes sociais, e principalmente no YouTube. Então, aqui estou eu, dia 29 de junho, gravando para o YouTube. Então, sendo assim, eu entrei em ação no mês de junho e eu sinto que eu me movimentei mais no mês de junho do que eu me movimentei o ano inteiro até aqui, né? Até o dia 1º de junho. E aí uma coisa que eu achei muito bacana é que, na minha cabeça, eu achava que algumas coisas precisavam de muito tempo para ser decidida, para ser definida e para bater o martelo e iniciar, sabe? Só que quando eu vi que chegou agora o final de junho e eu me movimentei tanto, eu falei assim, nossa, não é tão difícil alcançar os nossos objetivos quando a gente tem clareza deles e quando a gente consegue entrar em ação. Não é tão difícil assim. É claro que tem diversos fatores que podem se influenciar, que podem definir, que podem nos atrapalhar nesse processo. É claro que tem. Mas também quando a gente está muito focado, com muita clareza do que a gente quer, a gente consegue ir de uma forma mais rápida. Olhando para tudo que eu vivi nos últimos dias, eu percebo que o que realmente fez a diferença, o que realmente me faltava, era sair da minha zona de conforto. Era ter a coragem, estar disposta a mudar a rotina, estar disposta a mudar o hábito, estar disposta a mudar uma forma de pensar, uma forma de agir. Então, esse não é um vídeo que eu quero chegar aqui e dizer, é isso, você precisa sair da sua zona de conforto. Não é isso. O que eu quero é que você consiga parar agora e refletir sobre a sua vida. É você revisitar os seus objetivos e entender que se passaram 6 meses, mas você ainda tem mais 6 meses pela frente para alcançar alguns objetivos daqueles que você definiu no início do ano. E se você souber que você não vai conseguir alcançar, pelo menos que você consiga, sim, entrar ali, começar a agir de forma que você esteja no caminho, né? Que esse ano termine e você diga assim, poxa, eu não conquistei, eu não consegui, mas eu estou no caminho e eu sei que é algo que eu vou conseguir muito em breve. Então, acho que é isso. Eu te convido hoje a revisitar os seus objetivos, revisitar os seus planos, colocar no papel, ser mais realista e aí sim entrar em ação. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.